Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te fortaleça e que você seja uma bênção aonde você chegar. Seja muito bem-vindo, irmão Cosme Souza, nessa manhã, em nome de Jesus, e a todos os irmãos e irmãs que chegaram para mais uma manhã com o Evangelho. Amém? O texto de hoje é Marcos capítulo 2, o versículo 18 ao 22, que vai dizer assim: naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então foram e disseram para Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: por acaso os amigos do noivo podem jejuar enquanto o noivo está com ele? Durante o tempo em que estiverem o noivo com eles, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, então, eles farão jejum. Ninguém remenda roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo do novo repuxa o tecido velho, rasga e fica pior. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, interessante esse evangelho, porque ele vai apontar para os questionamentos que os fariseus, os doutores da lei tinham concernente o modo que os discípulos de Jesus andavam com ele. Nós vamos ver que o modo de Jesus e dos seus discípulos era completamente diferente do módulo dos fariseus, do módulo dos discípulos de João Batista, porque Jesus andava com seus discípulos ensinando, a aperfeiçoar a lei, mas viver também o tempo da graça. Jesus ele vai mostrando para os discípulos a importância da lei, mas o excesso das muitas coisas que foram impostas em cima da lei dada pelo nosso Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando esses homens aqui questionam, os discípulos de Jesus, ao próprio Senhor Jesus, eles vão dizer o quê? Os discípulos dos fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Isso é certo? Jesus ele vai dar uma resposta muito simples. Jesus vai dar uma resposta muito clara, que enquanto o noivo estava ali presente na festa, enquanto o noivo está, os convidados não jejuam. Ninguém vai para um casamento para jejuar. Você vai para um casamento para quê? Para comer, para se alegrar, para festejar junto com o quê? Com o noivo, com a noiva. E é isso que Jesus ele vai ensinando ali. Jesus vai mostrando ali o quê? Que enquanto Jesus estava presente, eles não tinham necessidade de jejuar. Enquanto Jesus estava ali ensinando-os pessoalmente, mostrando na prática, enquanto Jesus estava ali, amados, fazendo a vontade do Pai e mostrando aos discípulos como que se fazia essa vontade, eles não teriam necessidade de quê? De jejuar. Eles não teriam necessidade de buscar intensamente dessa forma, porque o jejum é o quê? O jejum ele é a mortificação da nossa carne.
Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne. Para quê? Para abatê-la e para Deus poder fortificar o nosso espírito e nós recebemos direção do céu. Naquele tempo ali, naquele momento, os discípulos estavam com o Verbo encarnado. Tudo que eles ouviam do Verbo encarnado era direto do céu. E então Jesus fala, por enquanto eles não vão jejuar, mas quando o noivo for tirado deles, aí sim eles jejuarão. Por quê? Porque eles irão precisar ouvir direção de Deus. Eles irão precisar receber força de Deus. Eles irão precisar ouvir coisas que vêm do alto. Chegará um tempo que eles jejuarão. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender que nós temos Jesus sim presente através da Santa Ceia. Nós temos Jesus presente através do Evangelho pregado. Mas hoje nós não andamos com o Jesus físico, o Jesus manifestado como os discípulos. Então a geração que precisa jejuar é qual? A nossa geração. Nós precisamos ter essa consciência. Os discípulos não precisavam, porque o próprio Cristo estava com eles. E por mais que Cristo esteja em espírito conosco hoje, para nós recebermos a sua direção, nós precisamos consagrar nossa vida. Por isso, nessa manhã, irmão e irmã, o jejum precisa fazer parte da nossa vida. O jejum precisa fazer parte, hábito da nossa vida espiritual. Por quê? Porque quando eu jejum, eu estou abatendo a minha carne. Quando eu jejum, eu estou declarando que a minha carne está sendo abatida para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus vai dizer, ninguém coloca remendo velho em pedaço de pano novo. Não é verdade? Por quê? Porque o remendo novo puxa o tecido do velho. O pano novo é para ser costurado com roupas novas. Deus está dizendo aqui, não dá para você viver do velho. Você tem que viver do novo. Daquilo que Deus está prometendo fazer no nosso meio. E como é que eu vou saber o que Deus está querendo fazer de novo em nossas vidas? Através do jejum, da oração, da prática da esmola. São coisas que despertam o nosso espírito para fazer a vontade de Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã de segunda-feira, 20 de dezembro a 20 de janeiro, tenha a sua vida pautada na oração, na leitura bíblica e no jejum. Pastor, não consigo jejuar muito tempo, jejuem pouco. Jejuem, querido, quanto tempo for necessário até que você crie o hábito. Nem que eu comece com 2 horas, nem que eu comece com 1 hora, mas o cristão precisa jejuar. O cristão precisa entender que quando eu estou jejuando, eu estou mortificando a minha carne. E eu mortifico a minha carne para que Cristo viva em mim e eu possa ouvir a sua direção. Nós jejuamos para ouvir a direção de Deus. Nós jejuamos para que no mundo espiritual coisas aconteçam no nome do Senhor. Na história da igreja, John Wesley, ele jejuava toda quarta-feira. Toda quarta-feira era um dia habitual de John Wesley jejuar. E a igreja também, desde os seus primórdios, tem o costume de jejuar às sextas-feiras. Assim também como a igreja não tem o costume de jejuar no domingo.
Domingo não é dia de jejuar. Por quê? Porque é dia de Páscoa. Todo domingo nós celebramos a Páscoa do Senhor. O que é Páscoa? Festa. Todo domingo nós celebramos na escola dominical, celebramos no culto da noite o Cristo vivo. O noivo está no nosso meio. Então, quando nós entendemos que o noivo está em nosso meio, nós festejamos. Mas nós temos o nosso coração contrito durante a semana. Nós nos humilhamos diante do Senhor na sexta-feira, que lembra a paixão e morte de Jesus. Na quarta-feira, que foi quando Judas negociou, por aquelas moedas de prata, a vida de Jesus. Por isso, amados, se você não tem esse hábito, nós estamos apenas no 20º dia do ano. Crie esse hábito de jejuar. Crie esse hábito de mortificar a tua carne, e você vai viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Que possamos pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero tentar colocar panos novos em remendos velhos. Eu quero viver o novo, porque o novo de Deus chegou. E aí, amados, nós vamos experimentar verdadeiramente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor nos fortaleça nessa manhã, para verdadeiramente sermos homens e mulheres instruídos pela vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Senhor, porque Tu és o Deus que tem cuidado de cada um de nós. Tu tens sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, fortaleça a nossa fé, fortaleça, Senhor Deus amado, a nossa espiritualidade, que verdadeiramente não sejamos mulheres, Pai, que vivem, Deus, o velho, Deus amado, tentando inserir o novo dentro do velho. Nós queremos viver em novidade de vida. Nos ajuda a jejuar, nos ajuda, Senhor Deus amado, fazermos a Tua vontade, mortificarmos a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Abençoa o nosso dia com paz, os que vão sair, os que vão trabalhar, os que vão ficar em casa, seja debaixo da Tua bênção e debaixo da Tua unção. Guarda-nos, nos protege, nos livre de todos os males. Oramos, Senhor, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, que tudo venha a dar certo para a gente. Amém? Receba a bênção do Senhor nessa manhã. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Um dia abençoado. Você que está feriando no dia de hoje, você que está indo trabalhar, que a bênção do Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Graça e paz.